Brasil vive um momento marcado por desafios e busca de oportunidades. A combinação de juros elevados, alta carga tributária e incertezas fiscais cria um ambiente desafiador para empresas e investidores. Enquanto empresas e governo concorrem no mercado de crédito, a promessa de altos retornos impulsiona o interesse por alguns ativos brasileiros. Como navegar nesse cenário complexo? Você vê que hoje em dia as empresas brasileiras que ascendem, elas geralmente são muito mais organizadas, muito mais redondas do que empresas em mercados desenvolvidos do seu próprio setor. E quando elas vão para o mercado internacional, você acaba admirando, falando, nossa, mas como que ela conseguiu penetrar tão facilmente aqui na América do Sul, na Ásia, às vezes na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos? Justamente por isso, porque para chegar a um momento de sucesso aqui no Brasil, você tem um ambiente que vai te cobrar muito imposto, um ambiente que o imposto é complexo, um ambiente que você tem conflitos de interesse, muitas vezes lutando contra o que é regulado do seu setor ou não, favorecendo um concorrente que está mais perto de um governo do que outro. Isso acaba fazendo com que quem consegue se blindar disso, chegar lá, realmente está com uma operação mais estruturada. Quais são as melhores oportunidades para alocar recursos em um horizonte de médio e longo prazo? Gustavo, eu queria falar um pouquinho sobre crédito privado, inclusive o volume de negociações de debêntures entre janeiro e julho de 2024 totalizou ali mais de 400 bilhões de reais. Diante desta alta, entendeu? Como você avalia de fato o apetite ali do investidor, ou melhor, dos investidores, por títulos de dívidas de empresas, mesmo com um cenário de juros elevados? O apetite tem crescido, a gente tem notado isso nas corretoras, nos privates de bancos, a gente repara que já dos últimos anos, com o conhecimento maior do mercado financeiro, a gente vê que não só debêntures, mas CRIs, CRAs, LCIs, LCAs, têm ficado cada vez mais populares dentro das carteiras medianas dos investidores brasileiros. Uma parte disso também está do outro lado, os bancos, as corretoras indo mais perto das empresas e elas descobrindo que é mais barato, muitas vezes, acessar esse tipo de crédito do que realmente contrair uma dívida bancária, e isso faz com que tenha mais oferta. A demanda surgiu, a gente vê uma população mais interessada em investir e com as taxas de juros mesmo elevadas, tirando um pouco da atração para a renda variável, a gente vê que os produtos de renda fixa, a parte do governo, eles começam a entregar um rendimento que começa a despertar curiosidade. Eu posso ganhar ainda em renda fixa algo a mais, sem tomar tanto risco assim. Acredito que isso explique boa parte desses pontos. E para finalizar, quando a gente olha o que aconteceu com a indústria de fundos nos últimos anos, a gente observa que a indústria de fundos de ações sofreu muitos resgates nos últimos anos. Do final do ano passado para cá até estancou um pouco, muito porque o Ibovespa teve um rendimento extraordinário no último bimestre do ano passado. A indústria de fundos de multimercado não parou. Esse ano, se não me engano, 180 bilhões, até a última vez que eu olhei, só de resgates. Muitos fundos deixando de existir, outros se fundindo. Esse dinheiro está indo para algum lugar. E quando a gente olha os dados do Ambima, eles estão indo para fundos de renda fixa e muitas vezes são fundos de crédito privado. Esses gestores também estão tendo um apetite muito grande e quem oferta debênture, CRI, CRA, entende que existe a demanda. Por isso eles vão atrás para emitir mais e mais produtos. Inclusive, embora, vamos dizer assim, o volume dessas negociações, o volume tenha aumentado, quando a gente olha para o spread dos títulos, não, o spread ali dos títulos de crédito privado acaba registrando uma queda, sai de 2,67 no ano de 2023 para 1,19 agora em 2024. Na sua visão, isso reflete uma percepção de risco menor ou o mercado realmente estaria respondendo mais ali à alta demanda pela quantidade, por esse volume aí maior? Acredito que é mais a segunda opção, ainda é um desequilíbrio do mercado entre oferta e demanda. E passando também por uma mudança na legislação da CVM no começo desse ano, em fevereiro, que dificultou a emissão de LCI e LCA para bancos que muitas vezes estavam utilizando operações dentro da sua estrutura para se configurar como alguma coisa de agronegócio ou de imobiliário.
E o governo foi para cima, porque isso dava uma isenção no funding desses bancos que não fazia tanto sentido quando foram criados os mecanismos de LCIs e LCAs, que justamente eram para fomentar o setor de agro e de imobiliário, não uma empresa bancária, mas uma empresa do setor financeiro. Mas dito isso, foi momentâneo. Quando a gente olha o estoque de LCI e LCA, ele chega a cair em fevereiro, março, abril, mas depois ele já começa a se recuperar. Portanto, esse ponto já foi fechado. Os spreads, eles acabam fechando bastante pelo desencontro. Você tem uma percepção no começo do ano que a taxa de juros vai para um patamar bem menor, que foi frustrada. Conforme isso foi acontecendo em casamento com a questão da LCA e LCA, você teve muita gente buscando alternativas de crédito que pagassem uma taxa adequada, mas com um risco menor, que são aquelas chamadas AAA, AAA, as que têm a melhor recomendação em nota de crédito pelas agências. Por isso, muita gente procurando o mesmo tipo de produto faz com que as novas empresas que estão entrando no mercado de crédito, elas observem isso e falem, bom, eu não preciso mais pagar tanto assim porque tem muita demanda. E é isso que a gente tem observado. Justamente, ou as pessoas físicas e os fundos de crédito, eles vão adaptar um pouco nos próximos meses e aceitar tomar um pouco mais de risco, ou seja, pegar empresas que não são tão conhecidas ou empresas que estão com uma situação financeira um pouco mais alavancada, mas nada muito delicado ainda assim, ou caso contrário, os spreads vão ficar cada vez menores e isso realmente é ruim para todos, assim, porque não justifica você tomar esse risco pagando uma taxa semelhante à do governo federal. Inclusive, esse é um ponto, né? Considerando esse ambiente ainda de juros altos, e depois até vou me aprofundar um pouco mais nos títulos públicos também, mas essa queda do spread em si, tornando esse crédito privado menos, vamos dizer assim, atrativo em termos ali da rentabilidade, principalmente quando a gente pensa mais em investidores ali mais conservadores, o que então poderia justificar, na sua visão, uma aposta maior nesse segmento, mesmo com esses retornos menores? Eu entendo que o segmento ele está em expansão e a tendência é que ele continue, porque você ainda tem no Brasil muita gente que não toma risco achando que está protegido, mas na verdade perde para a inflação ou tem um rendimento pífio. O que eu estou querendo dizer com isso? Você tem a poupança com quase R$1 trilhão. E dentro desse R$1 trilhão, você tem, por exemplo, 52 bilhões de reais, que são de 26 mil pessoas ou contas que têm mais de 1 milhão. Então, realmente tem milionários que não aproveitam muito bem como fazer seu dinheiro render, mesmo com risco baixo, que ainda é uma renda fixa. Então, dito isso, a tendência é continuar tendo mais fundos de crédito, você ter pessoas entrando mais nesses produtos, descobrindo que eles não são tão arriscados assim. Curiosamente, as pessoas conhecem muito investimento nas empresas pelas ações, mas elas não entendem que isso também pode acontecer via a dívida dessas empresas. Às vezes, uma empresa está com uma situação considerada mais delicada nas ações, porque o ambiente macro está mais adverso, mas a dívida dela não. Tudo bem, ela não vai conseguir crescer tanto a ponto de atrair mais investidores para a sua ação valorizar. Mas nenhum problema na dívida. A empresa vai continuar pagando, está super ok, seu financeiro roda ótimo, ela só vai postergar planos de investimento. Então, diante disso, a gente enxerga na RB um cenário de realmente um mercado de crédito privado crescendo bastante. O mercado de crédito privado no secundário, ele foi fomentado nos últimos anos, a gente ajudou a contribuir para isso. O que eu quero dizer com isso? Hoje, um investidor, ele tem mais facilidade se ele quiser sair de uma operação antes do vencimento. Anteriormente era um pouco mais difícil, agora já é mais fácil, que também era uma crítica que existia ao mercado de crédito. Mas esse elemento também contribui para o mercado chegar num grau de maturidade maior. E você vê mais e mais profissionais se dedicando a isso, que sempre ajuda. Gustavo, e quando a gente pensa em diversificação, né, nesse segmento aí no mercado do crédito privado, quais setores, na sua visão ali, talvez possam oferecer melhores oportunidades ou quais, de fato, você evitaria ali diante de um risco, né? A gente ainda tem um cenário de juros elevados e o que talvez ali, se a gente pudesse pensar ali em diversificação, quais setores que poderiam ser bons ou não tão bons assim? Eu entendo que ainda você observa muita oportunidade de CRI e CRA, então muitas empresas do agronegócio ou muitas empresas ainda do setor imobiliário que são mais regionais, mas que são muito consolidadas. E, de novo, elas não entendiam que elas tinham essa oportunidade. Para elas, entrar no mercado financeiro era algo que era imaginado, só empresas com faturamento na casa de centenas de milhões de reais, o que
Muitas vezes não é verdade, você consegue fazer operações menores, hoje em dia está cada vez mais fácil você encontrar alguém que faça a originação de sua dívida a taxas que vão ser bem mais baratas do que o banco. Por isso, você consegue ter no agronegócio boas oportunidades, você consegue ter no setor imobiliário, você consegue ter empresas que estão planejando expansão, emitindo um CRI, e você tem, como a gente começou a conversa, no caso das debêntures incentivadas, muitas empresas interessantes que estão fazendo grandes investimentos em infraestrutura. Se a gente pegar o marco do saneamento que foi aprovado recentemente, ele tem um oceano para desbravar aqui no Brasil. O Brasil ele não chega a 60% da população atendida com saneamento. Muitas empresas fazem a proposta para o governo, arrematam o leilão, conseguem a garantia que vão ficar com os blocos para os próximos anos e depois vão ao mercado e oferecem debêntures incentivadas justamente para colocar esse recurso para fazer o investimento e atender a população com saneamento adequado. Então a cadeia inteira se fecha e justamente o investidor se beneficia, amarrando tudo. Então, você tem debênture incentivada, parte do saneamento, acho extremamente positivo. Você tem agronegócio que muitas vezes você vê pouco listado na bolsa, mas que tem muita empresa gigante que oferta no mercado de crédito privado. E você tem empresas fazendo expansões e lançando empreendimentos imobiliários que muitas vezes faz bastante sentido. Olhando um pouco mais, né, a gente falou ali no bloco anterior sobre o crédito mais privado, sobre essas debêntures. Quando a gente faz essa comparação, até mesmo por conta deste cenário ainda de juros mais altos com os títulos públicos, como que você enxerga, né, essa competição de fato entre o governo e as empresas em relação à emissão desses ativos? A gente sabe que muitas vezes as empresas elas buscam recursos para investir em projetos, fomentar crescimento, até mesmo geração ali de emprego, e o governo, na sua maioria, acaba emitindo essa dívida para se financiar, para expandir ainda mais os gastos e rolar a dívida mais adiante. De que forma essa competição, na sua visão, impacta também o ambiente de investimentos e o desenvolvimento econômico do Brasil? Me parece que ainda tem espaço para todo mundo, porque quando você pega, por exemplo, o que é investido no Brasil por ano, se a gente somar 2023, público e privado deu 130 bilhões de reais em investimentos. O Brasil ele precisaria, segundo a ABDIB, de 240 bilhões de reais por ano para manter e fazer uma expansão razoável, ou seja, falta bastante. Falta bastante, tem espaço suficiente para que as empresas entrem nesse mercado de crédito privado, oferecendo oportunidades para desbravar essa infraestrutura que está faltando. E o governo ele consegue atender também uma parte da demanda, justamente porque falta recursos para o seu financiamento diário, e a gente vê que isso cresce ano após ano. O que não pode acontecer, que a gente vê algumas iniciativas, é o governo virar um competidor um pouco bagunçando um pouco o mercado. Ele fazendo oferta de crédito para quem não precisa. E aí que eu acho que é um problema. O governo querer ajudar, via bancos de fomento, empresários que estão em fases iniciais, empresários do agronegócio que precisam modernizar, aumentar a parte de irrigação mecânica, isso é super interessante. Mas não é interessante quando ele faz isso para grandes empresas que já têm todo o acesso bancário, acesso ao mercado de capitais, a taxas baratas. Por que o governo vai entrar nesse tipo de empréstimo? Essas empresas, elas não precisam. E se elas estão recebendo, alguém não está. E se alguém não está, a gente sabe que o Brasil não é um país rico e está faltando. E está faltando e vai faltar a geração de emprego, vai faltar para ele desenvolver a região. Isso eu acho que não faz tanto sentido. E muitas vezes a gente tem aquele conflito de interesse de muitas pessoas estarem perto do governo e conseguirem taxas mais atrativas em muitos desses bancos de fomento. E eu até te pergunto em relação à questão, né, do impacto disso para o desenvolvimento econômico, até mesmo porque, além de, né, vamos pensar assim, além dessa briga, vamos dizer, pelos recursos, né, apesar que você falou muito bem que há um grande espaço, acho que para todos, mas quando a gente pensa ali no desenvolvimento, principalmente do setor privado, de muitas dessas empresas, até essas iniciantes que precisariam até desses recursos ali para conseguir crescer, quando a gente vê o segundo Banco Mundial, os impostos corporativos no Brasil somam cerca de 34%. É um desafio muito grande, né, ali para as empresas como um todo. E é acima da média da OCDE, que é em torno dos 23% ali. Como que você vê essa alta carga tributária, ainda aliada em relação a esse elevado custo também de capital, afetando o crescimento das empresas, a atração de novos investimentos? Atrapalha bastante, seja você investidor brasileiro, seja você investidor estrangeiro. Porque para
pagar essa carga tributária, você ainda precisa de uma alta complexidade de advogados se debruçando ano após ano para entender se você está pagando corretamente, se você fez algum tipo de equívoco aqui, vai fechar o ano de 2024 e muita gente vai ficar na dúvida. A gente espera que com a reforma tributária, pelo menos, diminua um pouco a complexidade, mas não parece que com a taxa extremamente elevada vai ser atrativo entrar aqui no Brasil, porque justamente a gente pensa bastante no nosso umbigo, mas os países brigam entre si. Invista no meu país porque a gente aqui te dá um incentivo, aqui as taxas são mais baixas, aqui o ambiente de negócio é mais positivo. O Brasil parece que faz o contrário, fala, se você quiser investir aqui, boa sorte, porque a gente vai cobrar o máximo, vai ser extremamente difícil, não é um ambiente hostil para o investidor estrangeiro. O 34%, ele é praticamente 10 pontos a mais do que a gente tinha na virada do século. Justamente foi se aumentando essa carga tributária para acomodar mais e mais gastos, mais e mais benefícios para a população, mas muitas vezes benefícios para grandes empresários, para grandes setores. Muitas vezes a gente vê uma confusão nos governos entre aqueles que deveriam estudar quem merece receber o benefício, quem realmente precisa de um subsídio, e quem está tomando a decisão. Às vezes a confederação XYZ, ela mesma está escolhendo quem vai receber o benefício, mas se ela pode ser uma das escolhidas, será que não está um pouco errado? O problema é que cada confederação pensa em si, só que isso vai se acumulando. E aí você vai cobrando mais impostos, até que chega num ponto que a população já não aguenta mais e ninguém quer levantar a mão e falar, poxa, eu acho que eu errei lá atrás, eu acho que eu estou recebendo muita ajuda. Eu acho que essa conta aqui do orçamento, a gente tem um orçamento de 2,6 tri, essa tá inchada, hein, gente? Essa a gente precisa mexer. Isso não acontece. Por isso que já é um tema batido, mas a questão fiscal, infelizmente, ela vai ser muito debatida ainda nos próximos anos. E diante desse aumento, vamos dizer, do endividamento público e também desse custo mais elevado aí de captação para essas empresas, como que você vê, né, de fato, como você acha que a gente pode ver uma reavaliação ali dos ratings de créditos das empresas brasileiras? Depois eu até vou falar um pouco do rating ali de crédito do Brasil, mas olhando para as empresas, né, como isso também, de alguma forma, pode afetar ali fluxo de investimentos em títulos mais corporativos, na sua visão? Você vê que hoje em dia as empresas brasileiras que ascendem, elas geralmente são muito mais organizadas, muito mais redondas do que empresas em mercados desenvolvidos do seu próprio setor. E quando elas vão para o mercado internacional, você acaba admirando, falando, nossa, mas como que ela conseguiu penetrar tão facilmente aqui na América do Sul, na Ásia, às vezes na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos, justamente por isso. Porque para chegar a um momento de sucesso aqui no Brasil, você tem um ambiente que vai te cobrar muito imposto, um ambiente que o imposto é complexo, um ambiente que você tem conflitos de interesse, muitas vezes lutando contra o que é regulado do seu setor ou não, favorecendo um concorrente que está mais perto de um governo do que outro. Isso acaba fazendo com que quem consegue se blindar disso, chegar lá, realmente está com uma operação mais estruturada. Não é o caso, assim, para fazer uma comparação rápida, você vê aqueles unicórnios americanos. Primeiro os caras disparam, depois eles pensam em vamos organizar, vamos chamar às vezes uma empresa de fora para organizar o negócio. Aqui no Brasil é difícil você ver um caso desses. Muito difícil, porque o sistema engole essas empresas. Engole e favorece quem já está lá há muito tempo e que já está próximo de Brasília, quem já está próximo de quem vai decidir aonde que vai favorecer determinado setor dentro do seu estado. E também acho que tem aí outra questão, acho que importante e relevante a gente comentar, toda a questão de insegurança jurídica, isso atrapalha também a gente conseguir atrair até empresas de fora, né? A gente está falando um pouco ali até mesmo das empresas que estão aqui, mas pensando em trazer um pouco mais talvez de ser essa posição, o Brasil ser ali um atrativo, a gente tem ali, você falou agora há pouco da questão do saneamento, a gente tem oportunidades importantes para empresas, até mesmo quando a gente quer se posicionar ali como transição energética. Acho que o Brasil tem ali, de alguma forma, grandes oportunidades para trazer esse interesse, mas o peso da insegurança jurídica, dessa alta carga tributária, isso você acha que acaba atrapalhando e dificultando a gente trazer essas empresas para cá? Atrapalha muito, e quando você olha os números, eles dizem coisas absurdas. Você pegar as disputas judiciais entre as empresas no Brasil, você supera todo o resto do mundo junto. Assim, você
tem muita coisa que vai para a justiça. Tudo é judicializado. Ah, mas meu concorrente está fazendo um sapato com o bico vermelho, o bico redondo, e aqui só eu que poderia fazer isso. Não sei se é justo, mas vou entrar na justiça só para atrapalhar a vida do meu concorrente, porque eu sei que a justiça, ela deixa o processo rolando, é uma justiça morosa, e isso acaba atrapalhando bastante o interesse de entrar aqui no Brasil. Você vê que as empresas em diversos setores, elas têm reclamações sobre operar no Brasil e como se encaixar aqui dentro. Você teve o caso que ficou muito famoso da empresa de chocolates que mudou a embalagem para falar que ela não era um chocolate. Isso é uma prova de ineficiência, mas a gente espera de novo que a reforma tributária melhore um pouco a situação. Inclusive, entre janeiro e setembro de 2024, a saída de dólares ali do Brasil pela conta financeira foi de 52,4 bilhões de dólares, né? É o segundo maior valor já registrado. Você acha que esse pode ser um desses fatores, ou quais outros fatores que você enxerga que estão ali por trás, de fato, desse movimento? Olha, por trás desse movimento você tem empresas assim que são de outros países. Elas têm as filiais aqui no Brasil e principalmente no final do ano a gente acaba verificando muito disso. Elas enviam recursos para fora. Mas você tem um crescimento das apostas online nos últimos anos que claramente tem levado recursos internos e também da parte de criptomoedas, que boa parte das criptomoedas às vezes não são negociadas aqui. O investidor ele precisa abrir uma conta em outra corretora que é externa e isso acaba entrando como emissão de dólares para fora. Portanto, você vê ainda uma confusão que a gente está vendo na justiça do quanto disso é legal. Obviamente, a gente sabe, a gente está numa casa de investimentos que tem uma parte bem relevante legal acontecendo, mas tem muita gente que se aproveitou do sistema também. Aproveitou para lavar dinheiro, isso está sendo provado na justiça. Mas acredito que isso explica parcela do que aconteceu nesse ano, que realmente está, acho que um dos maiores em muitos anos. E como você tocou nesse ponto, acho muito relevante, né, falar sobre a questão principalmente das bets ou das remessas ali até mesmo para multinacionais com matrizes fora, quando fala em bets e criptoativos. Como que você acha que o governo poderia de fato conter ou agir para tentar minimizar essa pressão, inclusive ali em cima do câmbio? Olha, no câmbio, o Banco Central ele pode, vez ou outra, fazer intervenções para ajustar. O fluxo realmente, a direção, é muito difícil o governo segurar. Até porque se o mercado sente que o governo está tentando fazer isso, ele vai para cima, para ganhar dinheiro em cima do Banco Central, porque sente que o Banco Central vai pagar qualquer custo para segurar em determinado patamar. Mas ele pode fazer leilão de linha, ele pode fazer operação de swap, para tentar ajudar o fluxo ser mais suave. Algo que é uma crítica do mercado, acho que com razão, ao que aconteceu nos últimos meses ou anos sobre o Banco Central atual, que não ajudou a fazer muito isso. E era uma prática bem comum nos anos anteriores que funcionava bem. Você tinha momentos que o Banco Central ficava um pouco mais deficitário, outro mais superavitário, mas o movimento ele acontecia com mais tempo. Agora, de um dia para o outro, muda muito, muda de forma bem relevante. E qual que é o problema disso? Entrando agora na economia real, saindo um pouco do macro para o micro. Para uma empresa que é exportadora ou importadora, você dificulta muito a vida dela. A gente já falou de vários aspectos jurídicos complexos, mas o câmbio ele pode determinar se a minha safra vai ser maior ou menor, se eu vou conseguir trazer tantos X produtos ou vou ter que cortar pela metade, se eu faço um planejamento mais agressivo ou mais contido. Câmbio muito volátil não é bom nem para exportador nem para importador. As pessoas pensam, que bom, os exportadores estão felizes porque o câmbio não para de subir. Na verdade, atrapalha também. Não é tão bom quando ele muda muito de um mês para o outro, de um começo do ano para o final do ano. Era interessante ter um pouco mais de previsibilidade. Inclusive, acho que esse é um temor, né, muito grande, se acho que a saída ali de dólares, ela ultrapassar os 2 bilhões, né, de dólares até o final deste ano de 2024, isso traz aí, acho que uma grande preocupação. Na sua visão, o que o Brasil pode fazer para evitar uma crise cambial ou um aumento abrupto ali na taxa de câmbio? Apenas os leilões ou o swap ali seria, de fato, suficiente para conseguir mitigar um pouco desses impactos? Como a gente está vendo no fluxo mensal estrangeiro, para a Bolsa, por exemplo, tirando julho e agosto, que foram meses positivos, boa parte do ano está negativo. Então, o investidor estrangeiro ele não está tão interessado no Brasil, embora ele ainda seja um peso relevante na boa parte das classes de ativos.
Eu acredito que a questão fiscal que a gente debate aqui há tantos anos, ela começou a virar um carimbo do Brasil. Antes parecia que era algo passageiro. O Brasil está em uma recessão, mas está recuperando, está melhorando ano após ano um pouco mais, vai demorar, mas está chegando. Agora já começa a virar, bom, o Brasil é um país que não tem o fiscal em dia. Que quando a gente pega quem tem a mesma nota que o Brasil, a gente tem 10% a mais de endividamento sobre PIB. Enquanto todo mundo está no 65, a gente está no 75 subindo. Diante disso, afasta um pouco. Você pode falar, poxa, mas o Brasil é tão conhecido, a gente não deu calote, a Argentina deu vários calotes nos últimos anos, por que as pessoas desconfiam do Brasil? Mas isso sou eu, é a Paula, é você que nos assiste. A maior parte das pessoas que têm dinheiro mesmo lá no exterior, elas não conhecem a gente tão bem. O Brasil, ele tem um pouco de retrato, principalmente das praias, alguma coisa do futebol, mas para um investidor estrangeiro é a mesma coisa que eu questionar vocês e falarem, te dou 100 mil dólares para você investir até o final do ano na Guiana Francesa e Suriname. Eles estão do lado aqui do Brasil, mas vai ser difícil para você tomar essa decisão e cravar aonde que você vai investir. Sem desmerecer os países, até porque você tem um caso excelente. Um dos países que mais cresce no mundo agora está entre esses que eu falei. Mas, de qualquer forma, o ponto é... E tem petróleo, né? Exato. Também, por sinal. Briga com a Venezuela. Mas o ponto é, por investidor estrangeiro, às vezes oferecem para ele México, Brasil e Colômbia e ele tem a mesma dificuldade. Brasil, África do Sul e Turquia, ele não sabe diferenciar tão bem. Ele vai falar, bom, caos político um pouco na África do Sul, Turquia, a inflação estourou, Brasil fiscal meio bagunçado. Ele não vai enxergar as mesmas oportunidades que a gente vai enxergar. Por isso que dificulta. Quero falar mais sobre a questão do fiscal, até porque você deu uma deixa importante, viu, Gustavo, no bloco anterior, principalmente sobre essa questão do carimbo ali, talvez dessa visão do risco fiscal. Isso tem pressionado bastante o mercado, a gente tem acompanhado até mesmo ali a questão para se financiar, né, o governo colocando ali possibilidade de novos impostos, aumento das taxas também, quando a gente olha ali para a curva de juros futuros, a gente vê talvez essa descredibilidade ainda do fiscal muito latente para o mercado. Como que você avalia essa reação do mercado ao risco fiscal brasileiro? Quais seriam os impactos ali de longo prazo dessa incerteza para as contas públicas? Eu acredito que agora no novo governo aumentou a percepção de que o fiscal ele não está caminhando para a direção de um equilíbrio. Por mais que você tenha colocado metas no arcabouço que até já foram revisadas, mas logo de cara foi pedido a PEC da transição, que deram mais de 100 bilhões de reais para se gastar. No segundo ano teve a questão dos precatórios, que nesse caso mais correto, a gente sabe que existe um problema que precisa ser pago. Mas a percepção o governo está tentando a qualquer custo gastar mais. E você vê um desgaste entre os ministros. Nos governos anteriores, nos dois últimos governos anteriores, você observava os ministros da Fazenda com uma autoridade sobre esse tema que não eram questionadas. Você poderia ter um outro sentimento, algum comentário, mas eram mínimos. Ninguém questionava, batia de frente com os ministros, porque era bem notável que o Brasil estava com um problema está com um problema de fiscal e que era necessário todo mundo ajudar do jeito que podia. Agora não. Agora parece que é a exceção. A exceção são aqueles no governo que estão tentando buscar a questão fiscal. E não dá para se esperar que o Congresso vai puxar essa discussão. O Congresso até aprova, até debate temas que ajudariam o fiscal. A gente viu já desde o governo anterior a questão da reforma administrativa sendo debatida, avançando, mas você não vê realmente, sem o executivo bancar, colocar a cara a tapa, o Congresso não vai votar, não vai pegar para si a parte ruim de aprovar isso que muitas vezes está no voto. Por isso você vê todo esse desgaste e me parece que não vai passar tão rápido. E a questão da Moody's, né, recentemente elevou o nosso rating, nossa nota de crédito, na verdade, ali do Brasil, ajudando, né, a ficar a mais próximo, pelo menos pela agência Moody's ali, do grau de investimento. O que você acha que, de fato, né, pesou para essa decisão, que eles enxergaram, que boa parte do mercado, então, não estaria enxergando? Bom, uma parcela está no crescimento. Se a gente pegar ano após ano, já uns 3, 4 anos, o mercado tem errado bastante o crescimento do Brasil. Todo ano começam imaginando que vai ser um crescimento muito baixo, e chega na segunda metade, enxerga que as coisas melhoraram um pouco mais do que esperado. E crescimento é um dos temas que chamam a atenção.
De novo, se você tivesse que escolher países aleatórios do mundo, você ia olhar se esse país está indo bem, que crescimento é uma das proxies maiores para isso, e se esse país vai te dar um calote, se o dinheiro que você colocar vai voltar, que é o endividamento sobre PIB, que é como que ele fecha o ano, se ele fecha no vermelho ou no positivo. Eu imagino que a Moody's pesou um pouco mais nisso. Na rodada do ano anterior de melhoras nas notas ou nas perspectivas de notas foi muito porque aconteceu nos últimos anos. Foi mencionado reforma trabalhista, foi mencionado reforma da Previdência, foi mencionado arcabouço, é verdade, mas foram mencionados diversos temas que foram feitos nos anos anteriores e ajudaram. O próprio teto de gasto, que não existe mais, foi mencionado para melhorar a nota do Brasil recentemente. Portanto, eles são um pouco mais atrasados para melhorar e para piorar, mas eles observam o conjunto da obra. O mercado ele já está mais olhando para frente e olhando o dia de hoje. Acho que tem uma divergência entre o que vai acontecer nesse preço e na avaliação da Moody's, da S&P e da Fitch. Gustavo, quando a gente fala bastante sobre essa questão ainda do risco fiscal impactando a curva de juros, fazendo ali, né, tirando talvez o incentivo muito para investimentos de longo prazo, no cenário ainda dessa incerteza fiscal mais persistente, quais seriam os ativos que você enxerga ali que podem se destacar até mesmo como proteção para os investidores? Bom, mais uma vez eu entendo que estão surgindo oportunidades no Brasil. Ao mesmo tempo que a gente vai conviver com uma taxa de juros elevada por mais tempo, isso está no meio de um mercado de crédito que melhorou muito, que avançou bastante. Mercado de capitais, ele conseguiu passar da prova nos últimos anos, quando o governo precisou dar uma enxugada. O BNDES diminuiu bastante, bancos de fomento diminuíram bastante em termos de crédito para as empresas, o mercado de capitais cresceu. E ele mostrou que pode entrar e pode ajudar o que for necessário, de funding disponível exigido. Diante disso, você vai continuar vendo nos próximos anos grandes empresas. Hoje a Bolsa ela é muito pouco representativa para o que acontece no Brasil. São pouquíssimas empresas e muitas vezes das maiores empresas do Brasil, diversas não estão listadas na Bolsa, mas estão acessando o mercado de capitais. Elas pedem recursos para o mercado na hora de fazer expansões e elas vão continuar. Acredito que um dos grandes ativos do Brasil é o tamanho da sua população, é a diversidade geográfica, é a quantidade de água disponível no país, e isso atrai investimentos internos estrangeiros, seja para um momento menor e aos poucos, mas também quando as empresas começam a crescer, às vezes elas não precisam ir para outros países. Elas podem simplesmente mudar de região, mudar de estado. Isso é uma oportunidade gigantesca para o Brasil. Você pega, por exemplo, a Europa. Muitos dos países, eles são equivalentes a estados aqui do Brasil. Se uma empresa começa a crescer, ela já precisa começar a entender como que é a regra tributária do seu vizinho, porque aqui não tem mais o que crescer. No meu país eu já dominei. No Brasil não, ela pode fazer um crescimento de 20 anos só para completar o mapa. Então, diante disso, seguem tendo oportunidades, seguem tendo empresas que estão crescendo, e o Brasil continua cada vez mais atuando para ter uma abertura comercial maior. Esse é um elogio da recessão para cá. Temer, Bolsonaro e Lula, todos continuaram trabalhando nesse tema na mesma direção, de uma abertura maior comercial. O acordo com a União Europeia que não saiu, Temer trabalhou a favor, Bolsonaro trabalhou a favor, Lula trabalhou a favor. Algo que era inimaginável se a gente pensasse que era Dilma para trás. E isso traz reflexos para as empresas brasileiras. São mercados, mais de 250 mercados abertos nos últimos anos, desde uma exportação de amendoim para a China, desde uma exportação de carne para o Egito. Isso vai se traduzir em reflexo. Você vê uma JBS falando que vai duplicar uma das suas plantas no centro-oeste do Brasil, porque liberaram a exportação de carne do Brasil dessa planta para a China. É o equivalente à Anvisa da China veio aqui no Brasil, avaliou e falou, poxa, é verdade, vocês estão cumprindo as normas sanitárias corretas. O Brasil não é tão bagunçado quanto a gente imaginava. E isso vai favorecendo, vai trazendo mais emprego para as pessoas da região, porque agora elas não têm mais só que abastecer o Brasil. Elas vão abastecer o Brasil e o mercado chinês, que é gigantesco. Ou seja, mesmo em meio a toda a bagunça, ainda surgem grandes oportunidades aqui no país. E já que você falou sobre esta abertura comercial inclusive, né, dado esse contexto global ainda tenso, vamos falar, né, geopolítico ali muito tenso, com esses confrontos acontecendo, a gente vê inclusive o petróleo, né, tendo ali muita
volatilidade. A Europa sofreu muita pressão inflacionária diante do conflito entre Rússia e Ucrânia, muito também pelo impacto disso na questão energética, petróleo, gás como um todo. Nesse sentido, como que o Brasil ele pode se posicionar para conseguir, de repente, se beneficiar até um pouco mais nessa atratividade, né? Produzimos muito petróleo, temos ali, estamos distantes, né, desta região mais conturbada nesse cenário geopolítico. Como você enxerga, né, talvez esse posicionamento para tentar atrair mais esse tipo de capital internacional, buscando talvez refúgio mais em ativos menos voláteis também? Olha, eu entendo que o Brasil ele poderia adotar uma postura mais neutra. A questão foi muito evidente com o Temer o benefício de ser mais neutro, porque com a Dilma você tinha uma visão de que Estados Unidos era o inimigo e que China era um amigo. Tudo que a gente devia fazer era concordar com a China em tudo e criticar os Estados Unidos sempre que possível. Com o Bolsonaro foi o oposto. Muitas críticas à China, alguns desgastes gigantescos e apoio ao Trump e os Estados Unidos a qualquer custo. O jeito Temer de governar, para mim, parece o mais adequado para o Brasil. A China compra alguns produtos nossos, Estados Unidos outros. A gente não precisa entrar em nenhum desgaste. A guerra comercial é entre eles. A guerra na Europa não envolve a gente não precisa dar pitaco na guerra da Ucrânia com a Rússia, a não ser que nos convoque. A guerra em Israel também é a mesma coisa, e era isso que ele fazia, e eu acho que é a geopolítica mais adequada. O Brasil, a não ser que seja convocado para dar um pitaco, não precisa entrar nesse desgaste internacional. Até porque se você reclama de um lado, esse lado pode fazer com que vários países deixem de comprar do Brasil, e a gente sabe que isso é relevante. Por isso pode significar um investimento que viria para cá que não vem mais. Isso pode significar que uma abertura de mercado que existiria não existe mais. Por isso eu vejo que essa postura mais neutra é a mais adequada para o Brasil. O Brasil não é uma potência militar mundial que estão cobrando que se posicione, o conflito não está aqui. Vejo que esse é o caminho para a gente. Mas eu acho que o presidente Lula talvez não esteja olhando, né, de fato, aí mais para essa neutralidade. Lula 3 está talvez muito mais parecido ali com esse posicionamento mais alinhado à China, como você citou, Sim. de Dilma, né? A gente viu até recentemente o presidente lá na ONU fazendo críticas, inclusive ali a questão, né, do trabalho da própria ONU em si. A gente viu algumas críticas até mesmo em relação ao conflito ali, alinhamento maior com a Rússia, não a Ucrânia, recebendo críticas de Volodymyr Zelensky, entre questão de Israel também com, né, críticas grandes à questão de Israel, defendendo mais a Palestina. Não tem uma neutralidade, né? Como que você enxerga, então, este cenário atual dessa nossa política externa de Lula 3, perdão? Não tem essa neutralidade. A gente vê que existiu uma agenda internacional do presidente Lula desde o começo que não funcionou, que não emplacou. Os conflitos eles são muito mais complexos do que os dos seus primeiros 2 mandatos, não vão ser resolvidos tão rápido e ele não conseguiu assumir um protagonismo nessa resolução de conflito que imagino que ele queria. Mas penso que ele não vai mudar tanto assim. Parece que o ideia. Assim, ele já diminuiu um pouco os comentários, mas penso que ele ainda vai adotar posturas bem semelhantes para frente e isso desce a pirâmide. Você tem o presidente dando exemplo, a gente sabe que outros ministros, outros representantes do governo, eles acabam seguindo o mesmo exemplo. Queria falar mais sobre investimentos, trazendo mais para o universo da pessoa física. Acho que conviver ali com incertezas econômicas não é novidade para o Brasil, né? Tem muita gente até, inclusive, que fala, né, que o brasileiro sobrevive ao Brasil, sobreviveria vários cenários ali, até mesmo pensando, né, em desafios. Historicamente, mesmo com todas as nossas particularidades, a gente também sempre tem boas oportunidades, né? Você até estava pontuando anteriormente ali alguns setores específicos. Neste momento, como que você enxerga este nosso cenário e onde você enxerga de fato essas oportunidades? Bom, oportunidades elas continuam acontecendo, até porque a gente tem visto o Brasil crescendo a mais do que muitos consideram potencial. Eu imagino que na parte de infraestrutura siga sendo uma das maiores oportunidades do país, pela falta mesmo de infraestrutura. Ou seja, você não precisa inventar a roda, você só precisa copiar e aplicar lá. Se falta saneamento aqui, você já sabe como conectar as casas ao saneamento. Você só precisa chegar lá e fazer estrutura. Isso está bem claro. Se falta formas de escoar a produção brasileira, você precisa simplesmente fazer a conexão, que sabe que existem outros locais, via malha ferroviária,
rodoviária, talvez, não sei, mas ou fazer mais portos, mas é um problema que a solução é mais clara, diferente da China e do Japão, que envolvem problemas de encolhimento da população, problemas que você já tem mais dificuldade de falar como resolver. Aqui no Brasil, não. Aqui a gente tem muitos problemas que você consegue resolver. Você tem empresas que estão se tornando multinacionais, eu acho isso sempre um grande ponto para você fazer investimentos, porque sair do risco Brasil, mesmo que um pouquinho, já ajuda você a tentar blindar um pouco sua carteira. Quando pensar em investimentos também, seja em dívidas, seja em renda variável, você pode fazer alguns equilíbrios. O que eu quero dizer com isso? Se você está muito interessado em investir numa companhia aérea porque você acha a oportunidade da vida, o momento que ela está, tudo bem. Mas pense que ela tem uma receita em real, se ela for brasileira, e uma despesa em dólar. Por que não também comprar uma dívida ou ação de uma empresa que seja exportadora de alguma commodity, que aí tem uma receita em dólar e uma despesa em real, para já se cruzarem? Ou se você está desconfiado de como vai ficar os juros, talvez ao mesmo tempo que você investe em alguma empresa do mercado financeiro, mercado de capitais, investe também em uma seguradora que trabalha com os recursos de quem está pagando o seu seguro de carro, seu seguro residencial, e juros mais altos facilitam o trabalho dela ter um rendimento maior. Entende? Eu acho que essas formas de aniquilar talvez o risco, elas são uma das melhores maneiras de você investir. E pensando ainda no brasileiro, no movimento que a gente tem enxergado, eu vejo que ainda tem muita gente que tem uma dificuldade na hora de trabalhar no mercado financeiro em entender qual o perfil de investimento do brasileiro. Porque o que eu quero dizer com isso? Uma das primeiras perguntas tem que ser sempre, tá, e o que você pensa que vai acontecer com o seu dinheiro nos próximos anos? Qual que é o seu objetivo? E as respostas, às vezes, não é eu quero ter a maior rentabilidade, para mim tá bom, eu quero preservar isso, ter um rendimento ok e proteger da inflação. E isso tem um conflito de interesse grande na parte de produtos que são levados aos clientes. Mas, de qualquer forma, você não precisa deixar na poupança. Esse cara quer preservar, ele pode ter um rendimento ok fazendo um arroz com feijão na renda fixa. Quando ele fala em arroz, feijão na renda fixa, muitos brasileiros falam, 1% ao mês já está ótimo, né? Já pensa muito. Tem, né, até ali, esse 1% ao mês. Acho que um ponto muito importante, até que você citou ali, né, entender o perfil, acho que uma outra questão é importante talvez debater aqui, é a questão do time, né? Muita gente fica tentando acertar o time, talvez ideal de fazer algum movimento, esperar ou não o corte da taxa básica de juros para aumentar a posição ali mais em renda variável. Eu queria entender um pouquinho, né, você como estrategista ali, entendendo, né, de fato, talvez um pouco desse comportamento do brasileiro que quer acertar o time, quer ter um rendimento de 1% ali ao mês. Quais seriam ali as oportunidades que você enxerga de fato, que estão atrativas no mercado, quando a gente tenta mesclar, talvez fazer essa diversificação ali no portfólio em aumento renda fixa ou Sim. Eu só diminuo quando cair a Selic? Não, no momento, renda fixa vai reinar realmente em boa parte das carteiras recomendadas, não só da nossa corretora, mas de praticamente todo mundo no mercado financeiro, até porque existe uma dúvida grande dessa vez de até quanto vai a taxa de juros. No último ciclo, já estava praticamente certo. Vai até os 14,25 agora. O mercado começou esse ciclo na dúvida se já chegar perto dos 12. Nessas semanas mais recentes, está questionando se vai para cima de 13. Ou seja, não parece estar fácil. É mais na renda fixa mesmo e tomando muito cuidado com o pré-fixado, pensando muito se esse pré-fixado está realmente pagando uma relação risco-retorno interessante. Mas voltando à primeira parte da pergunta, muito investidor tem uns cacuetes de mercado que eu acho que não são tão saudáveis. O primeiro deles é só olhar a carteira de investimentos no começo do ano. Espera passar o ano inteiro e aí fala, rendeu, não rendeu, vou tirar, não vou tirar. O interessante é que você faça isso com mais recorrência, porque você já consegue notar se estão indo na direção que você queria ou não estão. E segundo, tá bom, renda fixa, renda variável. Dentro dessa caixinha de renda fixa, não deixar tudo correlacionado, assim como na parte de renda variável. Você tentar diversificar dentro das classes de ativos. E uma outra coluna que pouca gente presta muita atenção é o que você falou, é a parte da liquidez. Não invista tudo com uma liquidez muito longa ou com uma liquidez muito curta. Tente fazer algo que seja algo mais suave, né? Como se a gente pegasse
uma curva que vai se dissipando com o tempo, que não fique tão concentrada na primeira parte, nem muito para frente. Porque com isso, você não deixa também de ter uma liquidez para uma eventual oportunidade que surja. Vai chegar o seu banker, vai chegar a sua corretora, vai piscar uma mensagem para você e falar, olha, tem uma oportunidade aqui de investimento nessa empresa que está entrando no mercado, que está pagando uma taxa CDI, mas tantos pontos, super interessantes, só que você vai falar, poxa, mas eu não tenho nada para vencer agora. E se eu sair, eu vou perder dinheiro se eu quiser resgatar nesse momento. Por isso que é importante você também prestar um pouco de atenção na liquidez. E os investimentos internacionais, né? Tem ali muito brasileiro começando a olhar mais, falando mais sobre essa diversificação. Como que você enxerga a importância também, de fato, de ter essa diversificação internacional no portfólio? Isso é bem importante, porque lá fora a gente tem mercados mais desenvolvidos, na parte de mercado financeiro como um todo. A gente tem mais setores, acho isso sempre interessante de falar. Você tem todo o setor de tecnologia. Pouquíssimas empresas são listadas no Brasil. Até as grandes empresas brasileiras de tecnologia não são listadas no Brasil. Você tem empresas de setores como luxo, que não são praticamente inexistentes no Brasil. Setores de comunicação, a grande empresa do Brasil não é listada no setor de comunicação. As concorrentes externas são. Você tem setores de parques de diversão, para citar um exemplo que o brasileiro conhece bem. Mas você tem essa oportunidade também. Você tem momentos diferentes das economias. Pode ser que o Brasil esteja com uma perspectiva ruim, mas os Estados Unidos não está. Mas o Japão está crescendo mais do que nos últimos anos. Será que não é uma oportunidade? E está mais fácil. Se a gente fizesse essa mesma conversa há 10 anos atrás, não era tão simples assim. Você pensar como que eu vou abrir essa conta, vou fazer esse investimento. Era super raro, você tinha as BDRs aqui, que eram poucas, ainda são poucas, mas hoje já é mais fácil. Hoje, na palma da sua mão, você já consegue fazer esse tipo de investimento, você tem fundos de brasileiros que fazem investimento lá fora, fundos de estrangeiro que se preocupam em botar uma célulazinha aqui no Brasil para vender esses recursos. Eu acho que ficou bem melhor. Gustavo, para a gente encerrar nossa conversa, você é tão jovem, tão novo, tão experiente no mercado de trabalho. Quem não conhece Gustavo Cruz, queria que você trouxesse aqui essa resposta. Muita gente fala que é a mais difícil quando eu pergunto, né? De fato, quem é Gustavo Cruz? Poxa, realmente, acho que é a pergunta que eu menos vou responder de bate-pronto. Bom, eu sou filho de uma baiana com carioca, que sou paulista mesmo, bem tradicional daqui, como o sotaque já entrega. Eu estudei na mesma escola a vida inteira, depois fui na faculdade de economia aqui ao INSPER, que eu gostei bastante, me abraçou muito e me permitiu realmente conhecer o mercado financeiro, tinha essa visão e depois disso segui na carreira de estudo, segui tirando certificados, comecei a carreira na XP, que não era a XP que hoje está em todos os canais de TV. Lembro quando fez a primeira campanha de TV lá, era todo mundo prestando uma baita atenção, assim, nossa, a XP chegou na TV. Então, realmente pensem que esse momento que eu entrei na empresa e fiquei mais de 4 anos lá dentro, peguei uma empresa em ebulição. Isso é bem interessante para passar por diversas áreas, ter mentores excelentes que você, telespectador aqui, presencia, Zena Latifi ou Celso Plácido. Depois o Marcos Saravalho acabou sendo um comentor em um determinado ponto. Eu tive muita sorte também com isso e entendo que foi mais ou menos a trajetória, passei por uma startup do mercado financeiro até chegar na RB, onde consegui chegar com o cargo de estrategista-chefe. Estou até hoje, sempre estudando bastante, porque acho que o mercado exige muito disso, mas acho que é um resumo bem rápido. Tá certo, Gustavo, quero agradecer, sempre um prazer falar contigo. Muito legal aqui a nossa conversa, até entender um pouquinho mais da sua vida pessoal. Obrigada, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço aqui, até mais, e sempre que precisarem estou postos. Obrigada. Grande Gustavo Cruz, o Mercado and Beyond de hoje fica por aqui. A gente se vê na semana que vem. Até lá!